Vamos pegar essa direção de Jesus agora, um caminho, depois que ele estabeleceu aqui que o negócio é feio. O negócio é sério. É sério. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria. Assim, uma pessoa que crê de verdade em Jesus, ele não vai querer ser escravo da ira. Ele vai lutar, ele vai até o fundo com Deus para não deixar a ira consumi-lo. Se ele crê em Jesus. Se ele achar que vai dar tudo certo no final, vai embolar, coisa e tal, ele vai viver de qualquer jeito. Mas Jesus não apenas fala da ira, ele vai dar um caminho agora dificílimo. Por que esse caminho é difícil? Eu até escrevi um texto sobre esse assunto, falando sobre as duas ofertas. Né? Se você, Mateus 5, 23 e 24, se você estiver fazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Eu escrevi um texto recente, acho que eu escrevi dia 10, então está aqui a data, 10 de outubro de 21. Foi no dia do casamento, próximo do casamento do Breno com a Heloísa. Eu acho que foi no dia que Deus me deu essa palavra, no dia de manhã, Deus me deu essa palavra, embora eu não ministrei sobre esse assunto, mas escrevi esse texto nesse dia. E falei sobre as duas ofertas. Como assim duas ofertas, Franco? Eu acho que as duas ofertas estão presentes desde o início, desde Gênesis 4 e 5, elas estão presentes. Como assim? Você, quando olha o princípio da criação, lá, Deus ele recebe tanto o ofertante quanto a oferta. Deus não olha só para a oferta, Deus olha sempre para o ofertante. Então, o cara vai levar a oferta e Deus olha para o ofertante. Isso está muito claro na oferta de Caim e de Abel, quando o Senhor diz que se agradou de Abel e da sua oferta. Se agradou de Abel e da sua oferta. E não se agradou de Caim e da oferta de Caim. Então, Deus olhou o homem e depois a oferta do homem. E eu declarei com base nisso o seguinte, que primeiro vem o ofertante, Abel, Caim, depois as ofertas. Jesus vai dizer assim, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Irmão, reconciliar nunca foi fácil. Nunca é fácil reconciliar. Primeiro, porque a gente tem aquele sentimento de que a gente está renunciando os nossos próprios direitos. E esse sentimento invade o nosso coração. Quando a gente fala assim, vai reconciliar, o cara diz, bom, mas eu, cara, vou ter que fazer esse caminho humilhante? Não é possível. Aí começa a dar aquela desculpa toda que a gente conhece. Porque a gente sabe também que na reconciliação não se busca quem está certo e quem está errado. Não se busca. Quem quer reconciliar não vai lá para ficar explicando como é que foi o problema. Porque você, às vezes, fere pessoas querendo e, às vezes, nós ferimos sem querer também as pessoas. Às vezes, a gente fere não querendo ferir e fere. E, às vezes, a gente fere com ódio, com ira. Mas a gente fere. No texto aqui, Jesus está botando força no cara irado. Então, o cara que se ira, o cara que fala bobagem, o cara que ofende, ele deixa o irmão complicado com ele. Em algum momento, ele vai fazer a oferta dele. Isso que é interessante, Jesus falando. Jesus está falando que ele, em algum momento, ele segue a vida, ele consegue odiar, se irar, ofender e consegue seguir ofertando. Naquele momento, eu falei que nós sabemos que a reconciliação é dura, porque ela não busca quem está certo e errado. Mas quem quer se reconciliar já vai se humilhando. Já vai admitindo o seu próprio erro. E, claro, se você se irou, se você falou bobagem, se você ofendeu, aí, meu irmão, piorou a situação.
Mas quem se ira em cima da sua própria justiça. Quem está irado, quem ofendeu o outro, tem razão, ele crê que tem razão. Conversa com a pessoa irada e vê se ela diz que estava sem razão. Me irei, mas eu não estava com a razão. Ela tem razão, ela jura de pé junto que a verdade está com ela. Ninguém se ira porque pensa que o outro tem razão. Você ira porque você acha que você está com toda a razão, a verdade está contigo, acabou. E quando a reconciliação é com marido e mulher, cara, pode dar a impressão que é mais fácil, mas não é. Por quê? Porque, Franco, é um sacrifício genuíno que você faz para Deus. E esse sacrifício também liberta a tua alma e também nos quebranta. É um sacrifício. Eu acredito que quem busca a Deus de coração sabe o que está faltando para ele. O que Jesus requer de nós quando pecamos contra alguém? De forma consciente consciente não, proposital, até sem querer. O que Jesus espera que nós... vou usar mais forte, tá? Eu acredito que Jesus exige isso. Quando ele fala, vai primeiro, ele está exigindo de nós que a gente corrija o problema, que a gente enfrente o problema. Porque negar o problema não resolve o problema. Fingir que ele não existe não resolve o problema. Fugir do problema não resolve o problema. E também tentar na carne não resolve, mas Deus exige a solução. Pô. O contexto, olha o contexto aqui. Ele está dizendo que alguém tem algo contra você. Não é estar descontente contigo. Ele está dizendo que alguém tem algo contra. É algo contra você. É algo contra mim, é algo contra nós. Ele tem algo contra. Se você chegar lá e conversar, ele vai dizer exatamente o que houve. Ele tem algo contra. Entendeu? É alguém que está se achando no dano mesmo. É algo contra. Não é um sentimento. Então, nesse caso, irmão, que Jesus está falando aqui, o adorador, ele é culpado. E não é só um mal-entendido. Você pode ter certeza, no caso que Jesus está citando aqui, ele não está falando que foi um mal-entendido. Alguém tem algo contra. E vou pegar aqui um versículo que talvez ajude a gente a compreender isso. Mateus 11, 25. Vamos ver Mateus 11, 25? 11, 25, talvez... Vamos ver. Estou falando Mateus 11, 25. Desculpa, Mateus não, é Marcos. Mateus 11, 25 é graça e te dou, não é isso? Não, Marcos 11, 25. Esse Marcos 11, 25 é um texto que a maioria esquece. Mas Jesus reforça ele em algum momento, sobre oração, lembra? Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra uma pessoa, o que ele manda fazer? Perdoe, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, olha que coisa doida. De um lado, você está colocando a tua oferta, está impedido. Quase que a gente não fala sobre isso, mas guarda isso que eu vou falar em nome de Jesus. Do outro lado, o cara que tem algo contra você, até a oração dele está impedida. De um lado, Deus trava a oferta. De outro lado, Deus trava a oração. Então, os dois estão ferrados. O cara que ofendeu não dá a oferta e o cara que está ofendido, a oração dele não sobe. Porque ele não perdoa. Não, um problema grave. O que vocês acham? É grave ou não é grave? É gravíssimo, irmãos. Interrompeu tudo. De um lado e de outro lado. Então, Jesus não está de brincadeira. Jesus está falando uma coisa muito séria, pô. É algo para se resolver logo. Por isso que ele também tem que fazer depressa. Então, aquele que faz a oferta precisa se arrepender, procurar o perdão e liberar o irmão que está prejudicado. Porque o irmão prejudicado também, que está travado, na oração, pô. Ele nem ora, pô. A oração dele não sobe.
Você lembra quando Pedro fala da briga de casal? E fala com o marido para que as orações dele não sejam o quê? Impedidas, interrompidas? Aí não se liga. Mas briga de casal, às vezes o cara guarda um negócio, fica lá guardado, e as orações dele, pum, não passam do telhado. Vice-versa. Mulher guarda aquele rancor, aquela mágoa, e fica pum, 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 depois não sabe, Deus não me ouve, Deus não me ouve. Você que está vendo, Deus não me ouve. Leia a Bíblia, todo dia, como diz o irmão. Pô, Deus vai falar contigo, o reino de Deus é clarinho, pô. A gente tem que ser pronto. Amém? Jesus está colocando aqui um peso sobre a parte culpada. Você que provocou a história, você interrompe teu culto, porque o teu irmão é mais importante que teu culto. Você interrompe lá teu sacrifício, tua oferta, porque a situação é urgente. Tem que ser resolvida. Amém ou não? As Escrituras, irmãos, têm esses princípios de várias formas. Ou seja, problemas e adoração, eles não se encontram. Quer ver? Salmo 66, 18. Vou pegar aqui Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Vê se tem sentido, vê se tem conexão, aproveitando, sempre voltando no Velho Testamento para dar esse reforço todo bonito. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Ah, mas agora mudou, agora Deus ouve tudo, qualquer oração. Jesus diz que não. Se você está em confusão com os outros, a oração está amarrada. Jesus segue falando a mesma coisa, não mudou. Não mudou nada. Não mudou coisa nenhuma. Tiago 3. Vamos ver se Tiago 3, 9 e 10 não diz a mesma coisa. Tiago, cadê você, meu filho? Agora é Tiagão. Tiago, onde está Tiago? 3, 9 e 10. Está falando da língua. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Tiago, 1 João 4, 20 e 21. 1 de João 4, 20 e 21. Se alguém disser... Não, vou ler o 19 também, que esse pessoal gosta de 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse dia um irmão me mandou tanta mensagem. Não, porque ele me amou primeiro, porque ele me amou primeiro. Parece que ficou no 19 e não saiu. Glória a Deus que ele viu que ele não amou primeiro. Mas João segue dizendo, se alguém disser, ama a Deus, mas odiar seu irmão, primeiro, ele é mentiroso. Mentiroso em que sentido? Mentiroso na primeira declaração dele. Ele não ama a Deus. O que ele está dizendo que ama a Deus, ele não ama, porque ele odeia o irmão. Odiou o irmão, não ama a Deus, é mentira. Por quê? Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Agreguei aqui o 21. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então não tem como, amados, não há como. Tenta fugir, não tem como. Pula para cá, pula para lá. Tem gente que quer ser crente sem ter um bom relacionamento com os irmãos. Pô. Ele quer ser crente. Ele quer estar ali fechado, mas não desenvolve, não avança, não vai. Quer ser crente e manter a ofensa, entendeu? E alguém poderia dizer assim, Franco, a ofensa aos outros irmãos, parece que ela fecha a porta do céu sobre nós. O céu vira bronze. Lembra da maldição lá? Vira bronze, virou um ferro. Você fala e parece que a oração não vai.
E aqui tem dois grupos aqui, joias. Um que dá ênfase demasiada. ênfase demasiada não. Tem gente que despreza a adoração. Despreza, trata com desprezo, e dá muita ênfase à conduta e despreza a adoração. Jesus não está desprezando a adoração. Ele diz, volta lá e depois dá a tua oferta. Ele não está desprezando. Tem gente que fica ali, né? Mas eu acho que no caso dos fariseus, irmãos, eu acho que o negócio ficou ao contrário, entendeu? Eles, de alguma forma, procuravam espiar os conflitos, resolver os conflitos por meio da cerimônia deles, da cerimônia, do ritual deles, eles esperavam resolver esse conflito. Vamos ver se é assim, Mateus 23 e 24. Vamos ver se é desse jeito. Mateus 23, que é aquele capítulo dedicado aos fariseus lá. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do comer. Tu viu o ritual ali? A oferta está sendo dada ali. Tu dá a oferta. Mas vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei. Qual é? A justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas. Jesus não esvazia o sacrifício. Jesus não esvazia o culto. Jesus não diz que a adoração não serve de nada. Ele diz que serve sim, pô. Mas você não devia omitir aquelas. Guias cegos, com o mosquito, mas engole o camelo. Jesus está dizendo para eles assim, os teus rituais não vão substituir nunca o teu relacionamento. Nunca vai substituir a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deveriam ter atenção com isso. Você pode dizer amém ou não amém. Acho que lá atrás, acho que foi Amós que falou isso. Vê se foi Amós, capítulo 5. Tu vê o seguinte, tu vê que Jesus está falando, mas sempre tem lei e profeta no meio. O que diz Amós 5, 21 a 24? Esse é Amós mesmo. Amós 5, depois de Joel, Obadias. É isso que eu falei, né? É do 21 a 24. Eu odeio e desprezo as suas ofertas. Suas festas, na verdade. E com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Misericórdia. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Por quê? Porque quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Você diz amém ou não? Miqueias vai dizer, 6:8. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Por que ele está falando isso? Porque Jesus está mostrando que ele recebe a adoração, ele recebe o sacrifício, mas o sacrifício tem que vir depois do ofertante. Primeiro o ofertante, depois a oferta. Desde Caim e Abel é assim, amado. Primeiro ele olha para a gente, depois sim ele vai olhar para as demais coisas, do que ele está entregando a ele, nossas canções e tudo mais. Quantos me entendem? Me entendem ou não? Vê se Jeremias, 100 anos depois de Oséias, vê se Jeremias ele não faz um lamento no trato ao mesmo tempo. Jeremias 7, acho que 21 a 23, vamos ver. Jeremias 7, 21 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Papai está zangado. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos e sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir e nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. Tem sentido o que Jesus está falando? Tem conexão? Claro que ele é o verbo, gente. Jesus é o verbo encarnado. Não tem como a gente... E Jesus cita esses profetas. Mateus 9. Vamos lá. Mateus 9, 13. O que diz Mateus 9, 13? Vamos ver aqui. Se ele não vai citar. Mateus 9, 13. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Ele está citando Osés de novo, viu? Pois não vim chamar justos e sim pecadores. Você aprende o que ele está dizendo. Eu acho que ainda Mateus ainda vai 12:7. Vê se 12:7 Jesus não dá outra ripada. Mateus 12:7. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha, Jesus, ele falou. A gente olha que os caras são duros, não ouvem. Eu não sei se isso acontece igual nos nossos dias. Não sei se é a mesma coisa que se dá hoje no nosso dia. Eu tenho a impressão que a gente fala, entra no ouvido, sai no outro, entra no ouvido, sai no outro. Daqui a pouco a gente vai pastorear temas que aparentemente não mudaram em nada. A pessoa segue magoada, segue presa, segue cheia de problema, segue cheia de acusação, parece que não muda em nada. Nada. Mas eu falei uma coisa com vocês, e eu queria repetir esse assunto antes da gente fechar esse tema. Qual é? Eu vou falar de coração com vocês, em nome de Jesus. Guarda o que eu vou te falar. Guarda o que eu te digo. Muita gente não dá ouvido a nós. Mas Jesus falou também que assim como perseguiram ele, perseguiriam a nós. Falou isso. Mas ele também disse que assim como ouviram a palavra dele, também vão ouvir a nós. Então não só perseguiram, também ouviram. Você lembra disso? Então essa é uma boa palavra, não é uma boa palavra? Assim como perseguiram, perseguirão vocês. Mas também, assim como me ouviram, também vão te ouvir. Mas tem um momento muito interessante, acho que Marcos aqui registra isso, Marcos 12, 32 e 33. Vê se Marcos 12, 32 e 33 não marca. Marcos 12, 32 e 33, eu acho que deixa a coisa bem clarinha. Se lembra bem, quando Jesus perguntou, o escriba versado respondeu para ele, muito bem, mestre. É com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E quem amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O cara respondeu isso para Jesus, o escriba. Agora, o que Jesus fala sobre ele? Verso seguinte. Lê o que ele vai dizer. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou o quê? Você não está longe do reino de Deus. O cara teve um lampejo, uma luz maravilhosa, e ninguém mais ousava fazer pergunta a Jesus. Você diz amém ou não? Maneiro isso, né? Quem que me diz maneiro? Ele falou, você não está longe do reino de Deus. Então, qual é a nossa lição, irmãos, com tudo isso aí? Bem, em primeiro lugar, vou ratificar isso aqui, tá?
Quando a gente peca contra outra pessoa, nós temos a necessidade de restaurar e não de comparecer em reuniões, assembleias de adoração. Não, vamos dar mais dinheiro, vou dar uma oferta especial esse mês, porque briguei com o irmão, agora tem que aumentar a minha oferta, entendeu? Vou participar de evangelismo, estou precisando, estou meio fraquinho na carne, arrumei uma confusão lá no quintal, agora vou evangelizar mais. Vou ser missionário lá no sertão, agora estou todo ferrado, arrumei uma confusão, mas vou ser missionário. Em geral, as pessoas querem resolver os problemas assim, dando algo para Deus. Arruma uma confusão e quer dar algo para Deus. Eu acho que essa é a grande lição, você. Mas a nossa maior necessidade, guarda isso, irmãos, a necessidade da hora, diz comigo assim, é de arrependimento. Fala com força, arrependimento. Fala reconciliação com o nosso irmão. Diga arrependimento. Reconciliação com o nosso irmão. O que foi ofendido. Diga comigo, esposo, esposa. Alguém precisa ouvir o nosso pedido de perdão, amado. E às vezes é esposo, esposa, às vezes é filho, às vezes a pessoa que está próxima é essa pessoa. Entendeu? Quando Davi peca lá com Betseba, vocês lembram do pecado dele, né? Fracasso de Davi. Ele vai dizer no Salmo 51 assim, ó. Pois não te comprases em sacrifícios. 51, 16, 17, acho que é. Do contrário, eu daria sacrifício para ti. Não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus é o quê? O espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Então, diga com força para você mesmo, diz para o irmão, diga assim, não tente oferecer a Deus adoração quando Deus pede arrependimento. Não tenta, irmão. Não fica, isso é uma religião vazia. Não fica querendo dar mais para Deus de algo que Deus nem pediu muitas vezes para você. Deus quer que você vá lá e resolva a parada. Aí fica tentando dar para agradar a Deus de outro jeito. Não, vou sacrificar. Não, hoje eu vou servir mais. Não vou... Para com isso, em nome de Jesus, pô. Se arrepende. Se arrepende em nome de Jesus. Isso aí, Deus está cheio disso, pô. Ele disse, eu estou aqui já. Nem canta para mim que eu não quero te ouvir, pô. Vai resolver tua vida, pô. Primeiro. Se você pegar a voz do profeta, é assim que vai ser. Se você considerar que Jesus está ratificando toda a lei e todos os profetas, você não vai ter dúvida que essa é a palavra do Senhor. Para de ficar aqui, levantando a mãozinha para mim, cantando, cantarolando, entregando dízimo, oferta, fazendo as coisinhas que para você é espiritual, enquanto você não resolve o teu conflito com essa pessoa. Você odeia essa pessoa, você tem problema com essa pessoa, você ofendeu essa pessoa. Vai lá, pô. Vai lá. A gente precisa aprender, irmãos. A gente precisa aprender a abordar o nosso próprio pecado. A gente precisa aprender isso, pô. Contra quem nós pecamos. E a gente precisa saber chegar lá, pô, e dizer, fui injusto contigo, pô. Eu fui injusto, pô. Por favor, perdoa-me. Pequei contra você. Eu pequei. Isso nem deve ser imposição de discipulador, pô. Para de discipulador ficar empurrando a pessoa para restaurar as coisas, pô. Isso não faz bem, não, pô. O cara tem que ter convicção, convencido pelo Espírito Santo. Ele tem que ir lá e dizer, pô, eu fui injusto. Falei mal de você, pensei isso de você. Eu estou ferrado. O orgulho é tão terrível que o orgulho vai querer manter você cativo, a tua carne. Eu disse, não, mas não foi bem assim, não. Não sei o quê, não. Ele vai te explicar. Eu lembro quando eu fui restaurar meus adultérios com o Denise lá. Eu tinha explicação para cada queda. Eu sabia na minha mente estava tudo resolvido.
E eu tinha versículo ainda dos teus pecados, jamais me lembrarei. Empurrava tudo embaixo do tapete, eu não queria nada. Porque é humilhante, amado. É humilhante você ter que descer e dizer, ó, te ofendi, fui justo, perdoa-me. E não são palavras fáceis de dizer. Vocês concordam comigo ou não? Ah, e tem mais, passa o tempo, mas não muda, segue difícil. Tu acha que o tempo vai deixar a coisa mais fácil de falar? Oi? Não, amado, não vai. A gente tem que aprender a dizer isso com o coração. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa com tristeza. Porque eu acredito que se não for assim, não há esperança. A gente vai seguir fazendo um culto água com açúcar para Deus. Porque a gente quer oferecer um monte de coisa para Ele e quebrar nossos relacionamentos humanos. Despencar tudo. E a gente pensa que a gente consegue ter ligação com Deus quando ele está desligado das pessoas, irmão. Irmão que a gente não quer nem ver. É impossível, irmãos. Impossível. Dizer que está bem com Deus quando você está mal com alguém. E eu não tenho ideia de quantos discípulos de Jesus hoje estão se destruindo porque falta humildade. E é isso, Fonseca, que acontece. Estou aqui falando, pensando numa conversa que a gente teve há algum tempo. Quando falta humildade, as pessoas se destroem. Humildade, coragem, para se arrepender dos pecados, entendeu? Contra outros, pedir perdão de verdade. E falar, fui injusto. Fui injusto. Parece que bate uma sombra, uma coisa negra, assim, que vai mantendo a gente naquela coisa. O coração endurece, fica igual pedra. Entendeu? E eu vou ler um salmo aqui. Salmo 32, 3 e 4. Salmos 32, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Você que está aqui em Pôr da Folha, nesse sertãozinho, tu vai entender bem esse texto aqui. Teu vigor seca como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, não calei, não ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Não dê nada morto para Deus, porque é isso que Deus, Deus olha a oferta morta, quando nós estamos quebrados nos nossos relacionamentos. Pega o machado e bate com força na autodefesa, na autojustificação. Rebenta com tudo. E Jesus vai dizer, vai rapidamente reconciliar-se com aquele teu irmão que está ofendido, que está preso também. Se ele está ofendido, nem a oração dele sobe. Reconcilia-te com ele. Eu vou falar uma coisa para você, amado. A dor do arrependimento, ela será menor, ela será pequena, se você comparar com a agonia da culpa, aquela culpa contínua que vai se deixando alienado de Deus. Se você comparar a dor do arrependimento, porque arrependimento dói, fazer o caminho de volta dói, é um sacrifício também. Mas se você comparar com aquele sentimento de culpa que vai te alienando, que vai deixando você uma pessoa alienada espiritualmente falando, você vai chegar à conclusão que vale a pena fazer o caminho e sofrer a dor. Entra em acordo sem demora com o seu adversário. Mateus 5, 25. E Jesus está falando ainda do tribunal, tá, amados? Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Acho que agora eu vou pausar mesmo. São 12h26, falei mais
do que 34 minutos, falei muito. Mas eu vou deixar aqui você com essa frase. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Tá? Eu creio que Jesus está seguindo o mesmo raciocínio, mesma ideia do tribunal. Ele vai pegar a ideia do tribunal de novo agora. Vai falar do juiz, do oficial de justiça, vai falar. Ele vai pegando aquelas coisas que os fariseus valorizavam, que eles tinham, eles sabiam como funcionava um tribunal. Então, Jesus vai pegar essa carona aí. Tá bom, amados?